Bom dia, seja bem-vindo a mais um culto online. Eu quero, antes de começar esse culto, falar de duas coisas. Hoje eu tô sem minha companheira aqui, aquela orquídea, e o pessoal perguntou aí, eu queria admitir pra vocês, aquela orquídea é fake, ela é de plástico. A gente não sabe cuidar de planta, então a gente usa uma orquídea de plástico aqui. Hoje a gente não tá com a orquídea, a gente tá com os elementos da ceia, porque a gente tem ceia hoje. Também para te lembrar de preparar os elementos, se você esqueceu por acaso, teve um lapso de memória, corre lá, prepara os elementos para a ceia. E a segunda coisa que eu quero falar é que eu tô procurando um bom horário para gravar esse culto online. Eu já expliquei que ele é gravado para a gente ter um ganho de qualidade de vídeo, de áudio, então a gente não faz ele totalmente ao vivo. Agora, nesse momento, eu estou disponível, eu estou assistindo o culto junto com você, mas isso aqui está gravado. E eu procuro um momento que não tenha barulho aqui na região onde eu moro, para poder gravar sem ruído, sem aquele barulho de moto passando no fundo, sem um carro com som alto, e não tem jeito. A semana inteira, em todos os horários, tem moto, carro passando, e aqui pega bastante barulho. Então, infelizmente, hoje a gente vai ter um pouco de ruído, não estamos aqui com a orquídea, e esse é o nosso culto de Páscoa. Seja bem-vindo. Eu quero ler Romanos capítulo 8, eu acho que é o versículo 10, na versão que eu leio não separa versículos, entre o 9 e o 11 não tem a separação, então ele junta tudo como se fosse um versículo só. Eu quero ler o que eu acho que é o versículo 10, Romanos 8, 10. Diz o seguinte: não há dúvida de que se o Deus vivo e presente que ressuscitou Jesus dentre os mortos atua na vida de vocês, ele fará em vocês o mesmo que fez em Jesus, ele os trará vivos para si. O que Paulo está dizendo é que o mesmo Deus que ressuscitou Jesus na Páscoa que a gente está celebrando, a ressurreição de Cristo, ele também nos ressuscitará. Então, por causa da ressurreição de Jesus, nós temos garantida também a nossa ressurreição. Isso deve encher o nosso coração de gratidão diante de Deus. Por isso eu quero te convidar a cantar algumas músicas, dizer ao Senhor o quanto você é grato, o quanto seu coração se alegra por causa da salvação que Ele te deu. Vamos juntos? Aqui o Senhor já fez, seja o que for, eu vencerei. Somente em Ti esperarei, com meu louvor Te adorarei. Eu grato sou por tudo que Tens feito, eu cantarei Tua graça e o Teu amor, amor infalível. Eu te agradeço. Quando eu estou mal, me põe de pé, firme estarei, minha rocha és. Eis-me aqui, amado meu, teu filho sou, tu és meu Deus. Eu grato sou por tudo que Tens feito, eu cantarei Tua graça e o Teu amor, amor infalível. Eu te agradeço, eu grato sou por tudo que Tens feito. Me lembrarei, pois de tudo és vencedor, amor infalível. Eu te agradeço. Levanto as minhas mãos e os céus se abrem, os céus se abrem. Declaro com a minha vida o Teu amor que hoje vive em mim. Levanto as minhas mãos e os céus se abrem, os céus se abrem. Declaro com a minha vida o Teu amor que hoje vive em mim. Eu grato sou por tudo que Tens feito.
continuar cantando o nosso coração grato sobre a nossa esperança. Nós cremos no amanhã, nós cremos que viveremos porque Jesus ressuscitou. A Páscoa é o motivo da nossa alegria. Então vamos cantar juntos? Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque Ele vive, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E nessa cruz, Jesus faz a nós um convite para um novo estilo de vida, uma nova jornada na vida. Antes éramos escravos do pecado, mas Ele pagou o preço do nosso pecado para nos libertar dessa escravidão e nos trazer de volta para a vida, nos dar vida e vida em abundância. Ele, na cruz, pagando um preço que era meu e seu, nos faz um convite gentil para um novo estilo de vida. Vamos cantar isso? Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu.
graça recebi. Por sua cruz, da morte me livrou. Trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Colocamos o nosso coração em Tuas mãos, Pai, para que o Senhor dirija a nossa vida, porque a nossa liberdade de escolha custou o sangue de Cristo, e como custou um preço tão caro, nós rendemos essa escolha a Ti. Nós nos submetemos ao Senhor, quebrantados, contritos. Nós nos entregamos, que o Senhor governe soberanamente sobre a nossa vida, que a cruz de Cristo nos atrai, nos constrange. Que amor é esse? Louvamos e engrandecemos o Teu nome, Tua misericórdia, Tua bondade, Tua graça sobre as nossas vidas. Só o Senhor é digno de todo louvor, de toda canção, de toda música. A Ti, Senhor, e a Ti somente. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero te convidar a abrir sua Bíblia em Hebreus capítulo 2, a partir do versículo 14. Hoje nós estamos celebrando a Páscoa e eu quero meditar nesse versículo, nesses dois versículos, Hebreus capítulo 2, versículos 14 e 15. Eu vou entrar direto na nossa reflexão, vou fazer ela um pouco mais curta hoje, para que a gente tenha mais tempo para participar da ceia e esse culto não se prolongue muito. Hebreus capítulo 2. O autor de Hebreus tem várias formas de falar sobre Jesus, sobre a obra de Jesus. Ele diz que Jesus é o sumo sacerdote que faz a intercessão entre nós e Deus, é por causa de Jesus que nós temos esse acesso a Deus. Ele diz que Jesus é o sacrifício definitivo, é o cordeiro que foi morto de uma vez por todas, ou seja, não há mais necessidade de sacrifícios. E ele diz isso aqui em Hebreus capítulo 2, versículos 14 e 15. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana,
para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Vamos fazer mais uma oração? Senhor, nós clamamos que o Senhor ilumine o nosso entendimento a respeito dessa passagem das Escrituras, que o Senhor edifique a nossa consciência, transforme a nossa consciência a respeito da Páscoa, a respeito do sacrifício de Jesus nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. O que esse texto está dizendo para a gente? Algumas coisas aqui têm muito a ver com a Páscoa. A primeira coisa é que Jesus é Deus que se fez homem. O texto diz que ele também participou dessa condição humana. Ele não é um ser humano, mas ele participou da condição humana. Jesus é Deus. Outros textos da Bíblia, como Colossenses, podem dizer que Jesus estava desde antes da fundação do mundo. Ele estava desde o princípio. Ele existe desde sempre. Mas Deus é um Deus que vem a nós. Um dos nomes de Jesus é Deus Emanuel, ou Deus conosco, Deus próximo de nós. Eu acho que essa é uma das grandes belezas do cristianismo. Outras religiões vão dizer que o ser humano precisa fazer um grande esforço, seja através de muita meditação, através de uma grande busca interna, interior, pela paz, ou pela iluminação, ou pela transcendência, seja através de muitas obras. Outras religiões podem dizer que é a caridade ou as obras que fazem com que nós cheguemos até Deus, mas o cristianismo é diferente. O cristianismo tem uma mensagem que diz que Deus vem até o ser humano, Deus veio a nós. Deus, sendo Espírito, sendo totalmente transcendente, ele se humilhou, se esvaziou e se fez carne, se fez gente como a gente. Essa é a primeira beleza. No cristianismo, Deus vem buscar o homem. Tem uma música que eu gosto muito, de um cantor chamado Estevão Queiroga, que ele diz assim: quando o autor se põe no próprio livro só para morrer ali e por alguém mudar o fim. Ele está dizendo, é disso que eu falo quando eu falo sobre amor. Quando eu falo amor, eu estou dizendo que é uma situação em que o autor se põe no próprio livro para morrer ali e por alguém mudar o fim. É como se Deus estivesse escrevendo uma história e ele mesmo entra na história, ele morre nessa história e por causa dessa morte ele muda o fim da história. O próprio autor se fez gente como a gente. E essa é a segunda coisa que o texto de Hebreus nos diz. Jesus morreu em nosso lugar. Olha o que o texto diz. Para que por sua morte, por meio da sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte. A morte de Jesus derrota aquele que tem o poder da morte, a nossa morte. Então, outros textos bíblicos vão falar também sobre isso, que a morte de Jesus ela é o sacrifício pela propiciação dos pecados, ou seja, é a substituição. Jesus morreu para substituir o lugar de alguém. A morte dele era a morte que era nossa. Como é que a gente entende isso na fé cristã? Como é que nós celebramos isso na Páscoa? Nós entendemos o seguinte: justiça, quando a gente fala a palavra justiça, a gente pensa naquela balança. E a balança da equidade, os dois pratos da balança precisam estar iguais. Injustiça ou iniquidade é quando esses pratos estão em posição desigual. Um prato tem mais peso que o outro. Então imagine você, Deus criou a humanidade e ele disse, olha, eu criei vocês, eu criei o planeta, eu criei todo esse cosmos, todo esse universo. Vocês podem cultivar esse planeta, vocês podem cuidar dos animais, podem dar nomes aos animais, vocês podem desfrutar de tudo que esse planeta oferece, esse Éden, esse grande jardim do Éden. E Deus faz um acordo com o ser humano. Ele diz, olha, vocês têm vida, vocês têm liberdade, vocês podem fazer o que vocês quiserem, eu só peço uma coisa em troca, que você não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal. Esse comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, a gente pode, de um jeito bem enganoso, achar que a culpa é de Adão e Eva, né? Por que Adão e Eva foram fazer isso? Se eu tivesse lá, eu faria diferente. E Paulo diz em Romanos que não, nós todos faríamos a mesma coisa. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Porque basicamente, se nós estivéssemos no Éden, o que a gente está dizendo aqui é, Deus disse, eu quero que seja assim, e nós dissemos, eu acho que eu tenho uma ideia melhor. Eu acho que eu sei governar minha própria vida. Deus deu uma lei, uma regra de não comer aquele fruto, e o que os seres humanos fizeram foi dizer, eu acho que eu posso comer do fruto. Eu acho que eu posso decidir a respeito da minha própria vida. Eu acho que eu tenho autonomia e liberdade para fazer isso. Então toda vez que nós tomamos o controle para dirigir de uma maneira egoísta e egocêntrica a nossa própria vida, nós estamos cometendo o mesmo que Adão e Eva cometeram. Desse jeito, o acordo entre nós e Deus fica desigual.
Deus não deixou de cuidar de nós, Deus não deixou de nos dar vida, mas nós deixamos de obedecê-lo. Então essa balança, que era a balança da equidade, ficou a balança da iniquidade. E Deus é justo, Deus é a própria justiça. Então, para que haja relacionamento com Deus, a balança precisa estar igual. Deus não pode ter comunhão com a injustiça, com a iniquidade. Por isso, quando Deus vem a nós, quando Deus se aproxima de nós para um relacionamento próximo, íntimo de comunhão, como ele tinha no Éden, ele precisa que essa balança seja corrigida. E nós não conseguimos corrigir essa balança. Nós, por mais que façamos boas obras, nenhuma das nossas boas obras é boa o bastante para perdoar ou nos libertar de todos os nossos pecados. A Bíblia diz que Deus escolheu dessa maneira, que Deus quis que apenas o sacrifício de um justo, o justo pelos injustos, o inocente pelos culpados, a substituição, só isso cancelaria a dívida, o débito, a injustiça e a iniquidade do nosso pecado. E Deus fez isso em Cristo Jesus. A cruz de Cristo, na Páscoa, quando nós olhamos para a cruz, nós estamos vendo Jesus morrendo para pagar uma dívida que era nossa. Nós desequilibramos a balança, nós cometemos uma injustiça, nós estávamos em dívida. Jesus Cristo é Deus que se faz homem, que se aproxima de nós, e ele morre para pagar uma dívida que era nossa. Olha, se você pensar que Jesus é Deus, a gente tem que entender que nós devíamos para Deus e Deus sofreu o prejuízo em si mesmo. Ele sofreu em si, ele castigou o próprio Filho para não castigar a nós. Essa que é a substituição que Jesus fez. Ele pagou o preço de uma vez por todas. Ele é o Cordeiro Santo que foi sacrificado para o perdão dos nossos pecados. Ou seja, eu e você não precisamos mais nos sacrificar. Eu e você não precisamos mais morrer numa cruz. Cristo já pagou o preço. Ele morreu em nosso lugar. Paulo fala sobre a ira de Deus. Essa ira não é uma ira como a nossa, dos seres humanos, uma ira que quando a gente fica com raiva, a gente toma decisões precipitadas ou decisões mal pensadas. Não, a ira de Deus é a ira da justiça. Aquele que é justiça, quando vê uma situação injusta, ele aplica ali a sua ira e o castigo, que é justo, que é devido. Imagina você que você tem um filho, eu já disse que todos os meus exemplos vão ser com filho agora. Imagina que você tem um filho e aí você diz para o seu filho, não faça isso. E ele faz o que você disse para não fazer. Você sente ira. Você está errado de sentir essa ira? Essa ira é desmedida, ela é desproporcional, ela é injusta, ela é equívoca? Não, é uma ira justa, é uma ira justificada. Então Paulo fala que Deus tinha a ira de Deus, deveria ser aplicada sobre a humanidade, porque é uma ira justa. Nós desequilibramos a balança da justiça. Mas essa ira de Deus foi aplicada sobre Cristo. É como se Deus estivesse aplicando em si mesmo a ira. Ele aplicou sobre o seu próprio Filho. Jesus Cristo na cruz sofreu a consequência da ira de Deus, para que essa ira não viesse sobre nós, para que nós fôssemos libertos da culpa do nosso pecado. A sentença de morte que eu e você receberíamos foi aplicada sobre o Filho de Deus. Jesus pagou isso, e essa é a mensagem da Páscoa, a mensagem da substituição do nosso castigo. E qual é a consequência disso? Qual é o resultado? Voltando para o texto de Hebreus capítulo 2, ele diz: por meio da sua morte, libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. A consequência é que agora nós temos paz com Deus. A ira de Deus não virá sobre nós. O castigo do pecado, o salário do pecado, que é a morte, não cairá sobre as nossas cabeças. Por causa do que Cristo fez, nós não morreremos. É isso que o texto diz, é isso que a Páscoa diz para nós. Cristo pagou o preço e nos libertou do poder da morte. A morte não tem mais poder sobre nós. Jesus já pagou esse preço. E o que o texto está dizendo é que Jesus nos libertou da escravidão do medo da morte. Gente, o medo da morte, o medo de morrer, escraviza a gente. Escraviza a gente numa vida que é luta por sobrevivência. Já ouviu a expressão matar um leão por dia? Parece que a nossa vida, quando a gente entende que a vida é matar um leão por dia, parece que todo lugar que a gente vai, todo lugar que a gente pisa, tem um leão pronto para nos devorar e a gente precisa matar esse leão para conseguir sobreviver mais um dia. E a vida é sempre luta, sempre dificuldade, sempre sofrimento, angústia. A palavra angústia tem a ver com esse aperto no peito que a gente sente. Então, essa angústia é o medo desse leão por dia, é o medo dessa morte que nos cerca o tempo todo. Parece que quando a gente sai na rua, tem um vírus à espreita que pode nos matar a qualquer momento.
A gente está vivendo exatamente isso. A gente está vivendo exatamente uma ansiedade, que eu já disse que a palavra ansiedade é prima da palavra medo. O medo do que pode acontecer com a gente. O medo de pegar o vírus, o medo de sofrer outros tipos de prejuízos e consequências que não sejam o vírus, o medo de uma crise econômica, o medo de ficar sem sustento. E no fundo, se nós formos explorar cada um desses medos, qual é a raiz de todos os medos? A gente não tem medo de ficar sem dinheiro só porque a gente vai ficar sem dinheiro. A gente tem medo porque ficando sem dinheiro a gente não consegue pagar as contas, e não conseguindo pagar as contas, logo alguém vai ou despejar a gente do lugar onde a gente mora, ou a gente não vai conseguir comer. Então o medo que a gente tem é ficar sem teto para morar, sem roupa para vestir, sem comida para comer, e no fim de tudo isso nós estamos expostos a uma situação perigosa. Sem teto, sem vestimenta, sem comida, nós somos expostos à morte. É a morte que nos assusta. O medo que nós temos, qualquer medo que nós temos diante da vida, é o medo de morrer. O que a Páscoa nos diz? Qual é a mensagem da Páscoa? Cristo morreu para que nós não precisemos morrer. Cristo morreu para libertar a mim e a você do medo da escravidão, do medo da morte. Nós não precisamos ser escravos de uma vida que é luta por sobrevivência. Eu estava vendo alguém postar sobre filmes, alguém estava postando esses dias sobre os filmes que assistiu, e curiosamente eu vi alguém postar a capa do filme Crepúsculo. Eu nunca assisti esse filme, não sei qual é a história do Crepúsculo, é um filme de vampiros, mas eu sei que eu vi na capa uma frase que me chamou a atenção. A frase dizia: se você pudesse viver para sempre, pelo que você viveria? Percebe que se a gente tira dessa equação da vida, da nossa vida, que é tanta luta contra o sofrimento e tentar entender os nossos dilemas e tentar desfrutar do bem-estar e do prazer, essa busca por felicidade, se a gente tira da equação o medo da morte, tudo muda. Tudo muda. E é por isso que eu digo há muito tempo que parece que o cristianismo não está levando a sério a mensagem da Páscoa. Parece que nós cristãos não levamos às últimas consequências a mensagem da cruz de Cristo. Porque a mensagem da cruz de Cristo é: nós não morreremos. Isso é real, não é uma lenda, não é um mito, não é uma mitologia, não é a história de Hércules, não é uma história do Chapeuzinho Vermelho. Isso é real. Deus se fez homem, se fez gente como a gente, pagou o preço dos nossos pecados, quitou a nossa dívida e nós não receberemos o castigo da morte. Isso é verdade. Nós não morreremos. Imagine aí se você levar as últimas consequências que você não morre. Nada pode tirar a sua vida. Aí você pode pensar, mas existem muitos cristãos que já morreram. Existe gente boa, gente de bem, que pega o coronavírus, gente que morre. Existe gente santa, digna de Deus, que morre. O que a Bíblia nos ensina é que a nossa vida vai além dessa vida terrena. É isso que nós estávamos falando na série de peregrinação. A nossa vida é maior do que essas contingências terrenas. Então, se a minha vida vai além dessa realidade material e corpórea que eu estou experimentando agora, se eu tenho algo a mais que isso, e a Bíblia está dizendo que eu não experimento a morte, então aquilo que nós chamamos de morte, aquilo que tanto nos assusta, é para nós apenas uma passagem de um estilo de vida, de um modo de existência para um outro modo de existência. O céu, o paraíso, a vida após a morte, nós realmente não temos muita informação sobre isso. Nós sabemos que nós viveremos eternamente, nós sabemos que esta morte que nós vamos experimentar aqui, ela é apenas uma passagem, que ela não é a morte definitiva, porque nós recebemos de Cristo a vida eterna. Como vai ser essa vida, onde nós viveremos, a Bíblia tem muitas passagens sobre isso, e são passagens que deixam um certo mistério, elas são meio ambíguas, ora diz uma coisa, ora diz outra coisa, é como um quebra-cabeças que a gente não tem todas as peças. Então, o que nós sabemos é que por causa dessa Páscoa, por causa da morte e ressurreição de Cristo, a morte que tanto nos assustava não nos assusta mais. Se você não morre, o que isso muda na sua vida? O que isso mudaria no jeito que você vive a vida agora? O que muda nos seus relacionamentos? No jeito que você enxerga o próximo? No jeito que você enxerga aquele que te ameaça? Aquele que parece
entre muitas aspas, o seu inimigo, aquele que te põe medo. Como você enxerga então as crises, as oscilações econômicas, as oscilações no mercado de trabalho? Como você enxerga a doença, a saúde? Tudo muda, porque nós não morremos. Essa é a verdade da Bíblia sobre nós. Essa é a mensagem da Páscoa. O texto da nossa meditação da Páscoa de 2020 é: visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Eu e você não precisamos mais ter medo da morte. A Páscoa, a palavra Páscoa significa passagem. É para nós uma passagem. Assim como os judeus, os hebreus, estavam escravos no Egito, e a Páscoa deles foi a passagem para a liberdade, da escravidão para a liberdade, eu e você, em Cristo, temos a nossa Páscoa. Jesus, a morte, a cruz, a ressurreição, essa é a nossa Páscoa. A nossa Páscoa é uma mensagem de que nós passamos da morte para a vida, de sentenciados à morte para agraciados pela vida. Ou seja, de medrosos ou aqueles que lutam e batalham para sobreviver, que sentem medo, que sentem insegurança, para esperançosos e corajosos, pois temos a certeza em Cristo Jesus que se Ele vive, eu posso crer no amanhã. Ainda que eu morra, eu viverei. Ainda que eu sofra, esses sofrimentos são leves e momentâneos quando são comparados à glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Essa glória eterna que eu recebi pela graça de Jesus Cristo, pela Páscoa, por esse momento. Paulo argumenta, para a gente concluir, que a ressurreição é o ponto-chave de toda a nossa fé. No texto de 1 Coríntios capítulo 15, ele se depara com alguns homens que estavam dizendo que não existe ressurreição dentre os mortos, que essa ressurreição é só uma história, é só um conto, um mito. E aí Paulo diz, olha, se não existe ressurreição, então Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, então a nossa fé, a nossa pregação, o nosso ministério, toda a nossa esperança é em vão. Porque se a esperança que nós temos é apenas para essa vida, nós somos dignos de compaixão. As pessoas têm que ter dó da gente. Porque a esperança para essa vida ela é pequena. Se a nossa esperança é só até a morte, é uma esperança que dura aí uns 90, 100 anos mais ou menos. Quantos anos dura essa esperança? Uma esperança perecível. Paulo diz, não, nós temos certeza de que porque Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Então a nossa esperança nos momentos de angústia, de sofrimento, nos momentos de pandemia, de calamidade, no momento de perseguição dos cristãos no começo da igreja, a esperança foi sempre viva, porque a nossa esperança está para além da vida. Porque Cristo ressuscitou, nós ressuscitaremos. Então nós passamos de inseguros para esperançosos. Esperança, alimenta a tua esperança. Que a Páscoa seja para você e para mim uma mensagem de esperança. Nada pode tirar a nossa vida. Nós podemos então descansar nas promessas de Jesus. Se cremos que Cristo ressuscitou, cremos que esse poder da ressurreição está em nós. Nós viveremos eternamente. Eu quero cantar mais uma canção, mais um hino. E enquanto eu canto esse hino, se você não preparou os elementos da ceia, o pão e o cálice, eu quero que você aproveite esse tempo para preparar aí o pão e o cálice, porque logo após o hino nós celebraremos a nossa ceia. Essa é a mensagem da Páscoa. Nós vamos cantar uma canção que fala sobre a cruz de Cristo. E essa mensagem que nós carregaremos, a mensagem de esperança. Jesus ressuscitou, e porque Ele ressuscitou, a nossa esperança está viva. Nós cremos, nós nos alegramos. É um hino bastante conhecido que nós vamos cantar. Eu te convido a cantar junto, a letra vai aparecer aí na tela. E enquanto nós cantamos, se você ainda não preparou os elementos da ceia, corra para preparar. Nós vamos fazer uma ceia um pouco diferente, eu já vou explicar logo após a canção. Eu vou explicar como vai ser a ceia, mas já deixa o pão e o cálice prontos aí. Vamos cantar juntos? De cruz se erigiu, dela o dia fugiu,
vergonha e pavor. Mas eu amo a Jesus que morreu nessa cruz, dando a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Lá da glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. E essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Ele me resgatou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. E eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Ele vem me buscar e com Ele no lar sua glória pra sempre vou ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Vamos cantar mais uma vez? Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nós vamos fazer o seguinte, para participar dessa ceia todos juntos. Eu vou deixar esse versículo aí na tela que está aparecendo agora. Eu quero que você distribua os elementos. Cada um tem aí um pedaço de pão, um cálice, um copo, um suco de uva. E eu vou tocar aqui o violão, vou continuar tocando. Enquanto você distribui os elementos, depois eu quero que você leia esse versículo à sua maneira, com a sua voz, aí na sua casa, com a sua família, com as pessoas que moram com você. E você vai celebrar a ceia aí. O mesmo Espírito Santo de Deus que está em mim, está em você. Por isso você, cristão, você que crê em Jesus Cristo, você tem a autoridade do Espírito Santo para celebrar a ceia na sua casa. Então eu quero que você faça isso agora. E depois de celebrarmos a ceia todos juntos,
Eu vou voltar aqui para fazer uma oração e dar os nossos recados finais. Então vamos fazer isso agora? Distribua os elementos. Depois de distribuir os elementos, você lê esse versículo na tela e celebra a ceia aí na sua casa. Senhor, nós exaltamos o Teu nome porque a nossa salvação custou o corpo de Cristo e o sangue derramado na cruz é o que nos dá a garantia dessa vida eterna pela graça. A nossa salvação, a nossa entrada no céu custou a vida de um homem. Custou a vida do Teu próprio Filho. E Ele era inocente. O justo morreu para pagar a sentença dos injustos, a minha sentença. Ele tomou sobre si os meus pecados. Ele foi esmagado por causa das minhas falhas. E hoje eu posso dizer que eu sou livre e posso desfrutar da vida por causa da morte desse Cristo, por causa do sacrifício de Jesus. E é por isso que eu declaro que amo essa mensagem da cruz, Senhor. Porque ela me libertou do medo da morte, de uma vida que é simplesmente lutar para sobreviver. Hoje eu posso desfrutar da graça, que é viver com o Senhor e ter comunhão contigo. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Amém. Amém. Quero terminar com alguns avisos rápidos. Primeiro aviso, como toda semana nós temos falado, as nossas contas, compromissos financeiros continuam normais, então nós dependemos totalmente das ofertas voluntárias de cada um que é membro, que é parte desse corpo, parte dessa família. Então nós, como uma grande família, temos que quitar as contas da nossa igreja. Até hoje, em toda a história da nossa igreja, nós não deixamos de pagar nada, graças a Deus, que Deus seja louvado por isso, porque é Deus quem envia o nosso sustento. Então nós contamos com a sua generosidade. Aqui embaixo está o contato do nosso tesoureiro. Você pode entrar em contato com ele ou comigo e nós vamos te enviar os dados para transferência bancária. Nós precisamos dessas contribuições para que a nossa igreja continue aberta. E por que uma igreja continua aberta? Para continuar pregando a mensagem de esperança. No meio do caos da pandemia e do desastre, quando todo mundo se desespera e se assusta, são os cristãos que pregam a esperança. É a fé evangélica, a fé cristã, a fé no Evangelho de Jesus, que levanta a bandeira da esperança e diz: elevem os seus olhos para os montes, porque o socorro vem do Senhor. Quando nós perguntamos de onde nos virá a saída para toda essa situação, é a igreja que responde. É a fé cristã que responde: tenha esperança, você viverá.
existe vida para além dessa vida. Então é por isso que uma igreja deve permanecer aberta. Não só porque nós carregamos e portamos a mensagem da esperança, mas também porque nós manifestamos essa esperança. A nossa igreja se envolve sempre em projetos sociais, em obras de solidariedade, de amor, que manifestam de forma material e concreta a esperança que professamos. Então nossa visão, o alvo da nossa igreja é ser um sinal histórico, concreto, material do amor eterno de Deus. Por isso, além de fazer a tua contribuição financeira, também quero te desafiar, te convidar a doar alguma coisa. Aproveita esse tempo que você talvez esteja mais em casa, que você tenha tempo aí, separa algumas roupas, separa mantimentos, separa itens de higiene. Nós estamos numa grande campanha que está juntando várias igrejas da cidade, algumas ONGs também estão se juntando para levar sustentos e mantimentos para quem precisa. Tanto pessoas em situação de rua, quanto pessoas em vulnerabilidade social. Existe muita gente que, por causa de uma semana de recesso, de restrição de circulação, já começa a passar necessidades financeiras e não tem o que comer. Então eu te desafio a contribuir não só com a nossa igreja, para que a nossa igreja seja esse canal de bênção entre você e as pessoas necessitadas, mas também contribuir com doações. Faça parte da nossa campanha. O segundo aviso é a respeito das nossas interações. Gente, distanciamento geográfico não significa isolamento social. Nós estamos distantes presencialmente. Nossos corpos não estão próximos, mas nós não precisamos estar isolados socialmente. Então participe de um grupo do WhatsApp. Se você ainda não faz parte de um pequeno grupo, os nossos pequenos grupos estão funcionando online. Então o pequeno grupo é o nosso ambiente de comunhão, nosso ambiente de intercessão. Tem um encontro por semana ali online para você poder matar a saudade das pessoas que você conhece, para você poder conhecer pessoas novas e praticar a comunhão. A comunhão está mais viva do que nunca. Então não esqueça disso. Distância geográfica não precisa significar ou resultar em saudade. A gente mata a nossa saudade utilizando plataformas de comunicação digital, videochamadas, nossos pequenos grupos estão funcionando, então se envolva, entre num pequeno grupo. Igreja é o que acontece nos pequenos grupos, aqui é a nossa celebração. E o nosso último aviso, a gente tem um grande encontro todas as semanas, que é a reunião maior, um grupo maior de pessoas, não é o pequeno grupo, é o grande grupo, que acontece todos os domingos, tanto aqui no YouTube, quanto numa live no nosso Instagram. Então agora, assim que nós encerrarmos aqui esse vídeo, eu vou estar com uma live aberta no Instagram, então você pode ir lá, Central Batista Itu, entra lá naquela live, e é uma live para a gente fazer algumas coisas. Primeira coisa, eu quero saber como está a sua semana, como você tem passado, o que você tem vivido aí. Depois nós vamos digerir e mastigar de novo a mensagem, se tiver alguma dúvida, algum comentário que você queira fazer. E por fim, a gente faz aí uma despedida com orações, com recomendações para a semana, e é o nosso tempo de nos despedirmos. Então, se você for para lá, nós nos encontramos daqui a pouco. Se você não for, feliz Páscoa, que o Senhor te abençoe, que a esperança da ressurreição acenda a esperança no teu coração e te levante os olhos, tire da insegurança e da escravidão do medo da morte. Cristo ressuscitou e nós ressuscitaremos com Ele. Feliz Páscoa!